Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Gabriel Goulart, especialista em estruturas metálicas, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os principais pontos da NBR 16752, que é relativamente recente, saiu em janeiro de 2020 e que muitos projetistas nem se tocaram que as antigas NBR 10068 e 10582 foram canceladas depois que essa norma foi publicada. Na verdade, nem os autores se tocaram que ela também substituiu a NBR 13142 de dobramento de formatos, já que isso não é citado no prefácio da norma. Nesses 10 anos que eu tenho atuado na área, eu percebi que é muito raro achar um projetista que siga pelo menos o básico que as normas pedem para a apresentação de desenhos. Até mesmo grandes indústrias que têm um corpo técnico dedicado para elaborar formatos padrão que as empresas terceirizadas têm que seguir, já não seguiam completamente as normas antigas, quem dirá essa norma recente. Esse vídeo é uma parte de um outro vídeo que eu já postei, onde eu ensino a configurar o CAD já atendendo os requisitos dessa norma e onde eu deixei um template já pré-configurado. Se você tiver interesse, é só clicar no link que vai aparecer aqui em cima ou então na descrição. Bora lá! A primeira definição da norma são os tamanhos dos formatos que devem ser utilizados para desenhos técnicos, né? E desde sempre, o formato básico para desenho técnico é o A0, que é um retângulo que tem uma área total de 1 metro quadrado e a proporção entre os lados, guardando entre si a mesma relação que existe entre o lado de um quadrado e sua diagonal. Então, um lado tem y e o outro tem o y é igual a x raiz de 2. Obtém-se, portanto, as medidas 841 por 1189 milímetros. Do formato A0, deriva-se a série A, pela bipartição sucessiva, dando origem aos formatos A1, A2, A3, A4, etc. Que estão aí descritos aí a dimensão de cada um na tabela A1. Outro aspecto importante é com relação aos formatos estendidos, que são formatos mais compridos que a gente lança mão, por exemplo, quando nós temos galpões muito longos, cuja escala não se adapta bem aos formatos convencionais. Quando necessário, então, nós podemos estender o maior lado do formato até a maior dimensão de um formato acima. Então, por exemplo, o formato A3 ele tem dimensão 297 por 420. E o formato A2 tem dimensão de 420 por 594. Nós podemos, em caso de necessidade, criar um formato que é chamado de A3.2, cuja dimensão lá de 420 do formato A3 é substituída pelo 594 do formato A2, ficando então com 297 por 594. Essa extensão pode ser aplicada para formatos A3, A2 e A1, dando origem aos formatos A1.0, A2.0 e A2.1, A3.0, A3.1 e A3.2. Definidos os tamanhos dos formatos, a norma estipula que, para qualquer que seja o tamanho do papel, a margem esquerda deve ter 20 milímetros e as demais margens 10 milímetros. As linhas do quadro que delimitam o espaço do desenho devem ter largura de 1 milímetro para formato A0 e A1 e 0,7 milímetros para A2, A3 e A4. A próxima exigência da norma é que existam 4 marcas de centro, uma em cada aresta do formato, com largura de 0,7 milímetros e comprimento de 10 milímetros. Outra coisa que a norma pede é para que a gente crie uma malha de referência parecida com batalha naval em todo o contorno, externo ao quadro. A malha de referência deve ser desenhada com linha contínua de 0,35 milímetros de espessura. Então tem uma largura de 5 milímetros e comprimento de 50 milímetros. Ela deve sempre partir da marca de centro em direção às bordas.
Com isso, o número de divisões de cada formato fica conforme está mostrado aí na tabela 5. Na identificação das malhas, a gente usa letras, com exceção do I e do O, que podem confundir com 1 e 0, e números, que devem ser executados com tamanho de 3,5 milímetros de altura. A gente deve acrescentar também as marcas de corte, que são esses L com 10 por 10 milímetros e largura de 5 milímetros em cada vértice do formato. Eles vão guiar o corte quando o desenho for plotado. Por fim, a gente precisa incluir marcas de dobramento para facilitar o trabalho de quem for dobrar. Aí cada formato tem uma forma correta de ser dobrado, de forma que ao final o desenho fique do tamanho de um A4, que pode ser arquivado em pastas mais facilmente. Na parte interna do quadro, nós teremos um espaço em branco para o desenho, mas também precisamos incluir uma legenda e deixar um espaço para informações complementares. A legenda sempre fica na parte inferior direita. E diferentemente da norma antiga, que tinha um comprimento diferente para cada formato, agora ela deve ter sempre 180 milímetros de comprimento. O espaço para informações complementares deve ficar preferencialmente acima da legenda, nessa região cinza, mas é aceitável que esse espaço ocupe a parte de baixo do formato. A norma estipula que a legenda deve conter, no mínimo, as seguintes informações. Então, proprietário legal ou empresa que executou o desenho, nome e ou logotipo, título, número de identificação, tipo de documento, responsáveis pelo conteúdo, autor e aprovador, projetista, desenhista e verificador, data de emissão, escala, número ou indicação sequencial da folha e nome do responsável técnico e do registro no órgão de classe. Reparem que essas informações são obrigatórias de acordo com a norma, tá? Outras informações que o projetista julgar importantes podem ser acrescentadas, mas essas informações que foram citadas, elas não podem ser suprimidas. A norma também exige que a gente inclua uma tabela de revisão que deve ser usada para registrar todas as revisões realizadas no desenho após sua primeira emissão. A tabela deve ser colocada preferencialmente acima da legenda com comprimento de 180 milímetros, mas sendo aceitável colocá-la à esquerda da legenda, naquela área de informações complementares na parte de baixo da folha. Nesse caso, a tabela de revisões deve ter um comprimento de no mínimo 100 milímetros. Em ambos os casos, a altura das linhas da tabela devem ter no mínimo 5 milímetros. Assim como existem itens obrigatórios na legenda, na tabela de revisões nós também temos que incluir no mínimo a designação da revisão, que pode ser um sequencial numérico, então 1, 2, 3, ou então alfabético, A, B, C e assim por diante. Referência, identificar a região do desenho onde as revisões foram realizadas. E como que a gente faz isso? Usando a malha de referência, que é tipo aquela batalha naval que nós criamos no nosso formato. Também tem que ter uma descrição breve do que foi revisado, o responsável pela revisão e a data da revisão. Uma coisa que eu considero relevante na NBR 16752 é que nós não podemos usar qualquer escala na execução de desenhos. O correto é usar reduções múltiplas à razão de 10, de 1 para 2, 1 para 5 e 1 para 10. A escala natural, 1 para 1, ou ampliações múltiplas à razão de 10, de 2 para 1, 5 para 1 e 10 para 1. Ou seja, no caso de reduções, nós usamos 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100 e assim por diante. Eu já perdi as contas do número de projetos que eu já vi com escala 1 para 33,33, 1 para 25, 1 para 15, 1 para 40, tudo fora de norma. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like e se inscreva e ative as notificações para receber esse tipo de conteúdo.
Se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário. Abraço e até a próxima.